Meninos, vocês se lembram que nós explicamos para vocês um tempinho atrás que gás não é a mesma coisa que vapor? Lembra de eu falar isso ou não? Vapor é diferente de gás. O comportamento é diferente. As moléculas se comportam de forma diferente. Hoje, nós vamos tentar explicar o que é um gás. Porém, não é o gás real. Eu não vou te explicar como funciona ou qual é o comportamento de um gás real. O que é gás real? Gás que existe na prática. Exemplo. A nossa atmosfera é composta principalmente de oxigênio e nitrogênio. Todo mundo concorda? Oxigênio e nitrogênio são gases. Gases reais. Ok? Eu não quero explicar para você o comportamento de um gás real. Eu quero explicar o comportamento desse gás aqui, ó. Lê aqui, faz favor. Gás perfeito ou gás ideal. Nós estudamos um gás perfeito ou um gás ideal. Ok? Muito bem. Então, qual é a definição? Eu poderia enumerar para você pelo menos 2, 3, 4 diferenças entre vapor, gás real e gás ideal. Mas seria chato pra caramba e inútil, porque o comportamento é a nível molecular. Eu ia falar de tamanho de molécula, eu ia falar de colisão entre as moléculas, eu ia falar de coisa dessa natureza. Então, eu vou explicar da maneira mais simples que eu conheço. Se alguém te perguntar o que é um gás ideal ou o que é um gás perfeito, responda isso aqui, ó. Um gás ideal ou perfeito é aquele que respeita a equação de Clapeyron. Só isso. Um gás real não respeita? Pode respeitar ou não. Depende da situação. Você pode pegar um gás real e colocá-lo em condições que ele se comporta como ideal. Entendeu o que eu acabei de falar? Mas um gás só é chamado de ideal ou perfeito se ele respeitar a equação de Clapeyron. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês conhecem a equação de Clapeyron. Fala para mim a equação de Clapeyron. Pessoal virtual também. Como é a equação de Clapeyron? Gente, não mata de vergonha não, hein? Jesus! Eu vou começar, então. Continua. Muito bem. Essa é a equação de Clapeyron. PV igual nRT. Gente, não é possível. Ano passado isso foi explicado para você. Não só foi explicado, como foi ensinado para você até macetinho, para você guardar isso aí, não foi não? Foi? E o macetinho é pornô, né? O macetinho é meio complicado. Vou te dar um macetinho, então, altamente religioso. Esse você pode falar em qualquer lugar, tá? Ninguém vai te censurar. Ó, por você nunca rezei tanto. Eu sei que ele é horroroso, ninguém vai guardar. Daqui 15 minutos você já esqueceu. Já o pornô ninguém esquece. É incrível, né? Impressionível, incrivelmente. Tudo bem, então? Mas todo mundo sabe a equação de Clapeyron de cor? Com ou sem macetinho? É? Mas eu quero fazer mais que isso. Eu quero que não só você saiba a equação, como você saiba o significado de cada letrinha. Você precisa saber o que significa cada letrinha. Vamos começar pelo P? O que é o P nessa equação, pessoal? Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu estou com um negócio aqui no ouvido, está tampando meu ouvido esquerdo. Então, estou escutando só no direito. Eu sou velhinho, velhinho já não escuta bem.
Só faz favor de falar um pouquinho mais forte. Aí, muito bem. Então, não é porque você não está participando, é que eu não escuto mesmo. É igual quando você vai falar com seu avô. Oi, avô, tudo bom, avô? E ele ainda pergunta, por que você está gritando? É que se você falar mais fraco, ele não ouve. Acontece comigo, tá? Então, tá. Todo mundo entendeu o que ela falou aqui, o que significa o P? O P quer dizer pressão. E como é que eu calculo pressão aqui na física, pessoal? Todo mundo deveria saber. Deveria saber. Pressão é força aplicada sobre área. Quando é que as moléculas de um gás conseguem fazer força sobre área? Quando a molécula tromba com a parede do recipiente. Vem uma molequinha aqui, ó, uma molequinha de oxigênio ou de nitrogênio do ar. Vem aqui, bateu na parede. Quando bater na parede, faz força na área dela. Mas não é uma molécula de cada vez, né, pessoal? As moléculas não fazem fila. Agora minha vez, agora minha vez, não é assim não, bagunçado. O movimento das moléculas é aleatório. Aleatório significa que não tem uma ordem definida. Se não tem uma ordem definida, quantas colisões ocorrem em cada instante? Milhões. Milhões de colisões com todas as paredes do recipiente. Esta sala de aula é um recipiente. Essa sala de aula tem 6 paredes. Não, não tem 6 não, tem 1, 2, 3, 4. Sim, Mônia. Mas tem o chão e o teto. É uma parede. Ok? Então as moléculas estão trombando com todas as paredes simultaneamente. Então, como é que eu faço para medir a pressão que o gás exerce? Vou escrever. Olha que legal, ó. A pressão corresponde ao número total de colisões das moléculas do gás contra as paredes do recipiente. Pessoal, eu escrevi bem resumidinho. Lê lá de novo, vê se você entendeu o que eu escrevi. Eu escrevi as palavras principais da frase, eu não escrevi a frase bonitinha. Lê lá de novo. O que é pressão? Ah, aqui, ó. Está escrito assim, ó. Número total de colisões. Pode levantar. Pode levantar, vem aqui na frente, copia e volta. Eu não te estresso, não. Porque o computador está na frente. Pode vir. Enquanto eu vou falando, não tem problema não, né? Então, vem. Pessoal, pressão é o número total de colisões, trombadas. De quem? Das moléculas do gás. Contra quem? Contra as paredes do recipiente. Só isso. Você entendeu? Entendeu o que é pressão? Se eu somar todas as colisões, eu descubro a pressão total. É o gás empurrando o recipiente para fora. O gás tentando sair de dentro do recipiente. E as moléculas estão em movimento. Perguntas sobre pressão. Pessoal virtual, tá bem? Ok. Então, vamos lá. Continuando, então. Diga para mim agora o que é o V da equação de Clapeyron. V é o volume. Muito bem, falaram corretamente. Pessoal, gás tem volume próprio? Você está em dúvida? Então, eu vou te dar um exemplo prático. Imagine que alguém comeu ontem à noite um horror de feijão com batata doce. Aí, durante a noite, ficou cheio de gases. Animadíssimo para a aula de hoje. Chegou aqui e a pressão aumentou.
E ele não está dando conta, mas está sentado e fazendo assim, né? Mexendo, segurando, firmando. De repente ele fala, não vai dar, vou ter que liberar. E libera um pouco da pressão. Você acha que o gás liberado pelo cara vai ficar em volta dele como se fosse uma nuvem verde? Assim, ó, só em volta do cara. Ou você acha que esse gás vai se espalhar, ocupar a sala inteira? Lamentavelmente, a sala inteira, né? Todo mundo vai perceber. Daqui a pouco, ih, Jesus, Nossa Senhora da Penha, ih, alguém morreu. Não é mais ou menos assim? Então, presta atenção nesse exemplo. Presta atenção nesse exemplo. Um gás sempre ocupa o volume do recipiente que o contém. Ó, um gás sempre ocupa o volume do recipiente que o contém. Gente, não importa, não interessa se a quantidade de gás é minúscula e o recipiente é gigantesco. Não importa. Não importa. Esse é o exemplo que eu dei. O cara que liberar um gás aqui dentro da sala de aula é uma quantidade minúscula de gás, mas ela vai ocupar o recipiente inteiro, infelizmente. O inverso também é verdadeiro. Gás é altamente compressível. Vou dar um exemplo. Sabe aqueles cilindros de oxigênio? Tem os cilindros hospitalares de oxigênio, agora está em moda, né, no caso da nossa situação. Mas tem alguns cilindros menores que um mergulhador usa nas costas. Aquele cilindro do mergulhador, ele não vai ter mais que 10 litros. Ali cabem uns 10 litros. É pequeno, é pequeno. Ok, volume, tá? O exemplo que eu estava dando era de um cilindro de oxigênio que o mergulhador usa nas costas. Ele tem mais ou menos uns 10 litros, ok? É possível colocar dentro dele 100 litros de oxigênio. Você pode pegar 100 litros e enfiar lá dentro. A pressão fica altíssima, né? Mas o que eu estou tentando mostrar para você é que o volume do gás corresponde ao volume do recipiente. Você pode pegar 100 litros de oxigênio e enfiar dentro de um recipiente desse. Qual é, então, naquela equação, o volume que eu vou usar? Os 100 litros original ou os 10 litros do recipiente? Eu vou usar o do recipiente. Entenderam? Entendeu? Gás não tem volume próprio. Você usa o volume do recipiente. N. O que é esse N aqui, pessoal? Número de mols. Como é que se calcula o número de mols? É a massa sobre o mol. Ninguém lembra mais da química. Ninguém estudou química. Não lembra de usar isso aqui 1 milhão de vezes? Número de mols é a massa do gás dividido pela massa molar. O que é a massa molar? De 1 mol. E o que é 1 mol? 1 mol é um número de moléculas. É o número de Avogadro. Pessoal, quem lembra do número de Avogadro? Vamos, pessoal virtual também. Número de Avogadro, pessoal. 6,023 vezes 10 elevado a 23. Vou repetir. 6,023 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso aqui é 1 mol. 1 mol é uma quantidade. 1 mol é um número. Tudo bem? Então, quando eu falo emão, é a massa de 1 mol. É a massa molar. É a massa dessa quantidade de moléculas que eu falei agora. Então, isso aqui não tem muita dor de cabeça. E esse T? O que é o T aqui, pessoal? Tem a temperatura. Gente, nós já estudamos temperatura, tiramos um capítulo inteiro para falar de temperatura, né? Quantas escalas termométricas nós estudamos? Vamos, participa comigo, responde.
3 escalas. Quais foram? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Detalhe, aqui, nos gases perfeitos, você só pode usar a temperatura em Kelvin. Não pode usar outra unidade. A única unidade aceita na equação de Clapeyron é Kelvin. Gente, está claro? Entendeu? Então, temperatura não dá dor de cabeça. Temperatura está ok. E esse R? O que é o R? R é a constante universal dos gases. R é a constante universal dos gases. Alguém lembra um valor de R de cor? Fala aí, eu tenho certeza que você lembra. Você já estudou isso ano passado. Vamos? Um valor de R que você sabe de cor. Não é obrigatório saber de cor, não, viu, pessoal? Isso é fornecido nos exercícios. Eu nem cobro isso, não. Mas você deve ter usado algumas vezes e acabou memorizando. Alguém memorizou? É aproximadamente 0,082, Tu. Perfeito. Ótimo, aqui, ó. Foi falado aqui no ponto do velhinho. Falou corretamente. 0,082. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Qual unidade? Ninguém lembra da unidade. É incrível, impressionante. Ninguém lembra disso, né? Então, vamos lá. Unidade disso. ATM, litro, mol, Kelvin. Outro valor muito comum. 62,3 milímetros de Hg vezes litro por mol, Kelvin. Ah, então eu tenho que decorar esse negócio? Não, não tem que decorar. Está tudo ok. Está tudo em paz, tranquilo. Nos exercícios será fornecido para você o valor de S. Beleza? Último detalhe, uma última coisa que precisamos comentar. 2 minutinhos só. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai lembrar disso. Um gás pode mudar de estado. Pessoal, não é estado físico, não. Não é o gás voltar a ser sólido ou líquido, não. Quando eu falo mudança de estado, é de condições de pressão, volume e temperatura. Então, dá uma olhadinha para cá. Imagine um gás numa condição inicial P0, no volume inicial V0, numa temperatura T0. Ok? De alguma maneira, eu produzo alteração na pressão, no volume e na temperatura. E eles passam a ser PI, VI, TI. Qual é a relação entre o estado inicial e o estado final? A relação é PV sobre T é igual a PV sobre T. Inicial e final. Pessoal, todo mundo lembra da equação Paul-Voltaire igual a PVT? Ou não lembra? Quero saber. Então, olha só. 2 equações para você trabalhar. 2 equações para você trabalhar. Qual é a primeira equação? A de Clapeyron. Quando é que eu uso a equação de Clapeyron? Quando for um estado físico. Um estado físico. Uma pressão, um volume e uma temperatura. Quando é que eu uso a equação de mudança de estado? Quando forem 2, 3, 4 estados físicos, se o gás começa a mudar de condições de pressão, volume e temperatura. Aí pode voltar igual PVT. Quero saber se está tudo bem.